Boa tarde a todos, novamente, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Srs. Deputados, caros municípios. Esta proposta relativa a 132 de 2022, acerca do funcionamento do Fundo de Emergência Social na vertente dos agregados familiares, também não dispensa esta apresentação deste parecer, precisamente pela relevância que possui e pelo período que estamos a atravessar neste momento. E como tal, eu gostaria, portanto, reforçando precisamente que já tivemos a oportunidade de falar com a Sra. Vereadora sobre esta matéria, de partilhar convosco algumas das considerações, o próprio conteúdo do parecer, caso não tenham tido a oportunidade de o ler e de o apreciar, para também, acima de tudo, estarmos todos no mesmo barco, digamos, e na mesma linha relativamente a esta questão, porque muitas vezes passa despercebida. Esta proposta, inclusivamente, foi aprovada numa reunião de Câmara que teve lugar dia 23 de março, foi posteriormente remetida por parte da Sra. Presidente à 6ª Comissão para ser apreciada e alvo de um parecer até dia 20 de abril, que foi o caso, e é precisamente esse parecer que eu gostaria também de elencar num conjunto de questões, portanto, relativamente às competências, também à delegação de competências que tem que acontecer nas juntas de freguesia e àquilo que esta proposta e que este Fundo de Emergência Social representa para estes agregados familiares. E, portanto, este programa municipal foi criado em 2012 e, portanto, foi na altura... querem que pare? Ok, desculpe. E foi, portanto, na altura, tinha uma índole excepcional e temporária também, no sentido de dar resposta a carências habitacionais graves que persistiam, tendo sido posteriormente alterado, ou aliás, reforçado em 2018 por parte de uma Assembleia, de uma deliberação da Assembleia Municipal, que veio de uma proposta da Câmara, precisamente também no sentido de renovar a celebração de novos contratos de delegação de competências nestas mesmas freguesias e, como referi há pouco, em 2020 foi alvo de diversas deliberações, de diversos aditamentos e reformulações, no sentido, por um lado, de incluir um regime extraordinário de apoio no âmbito da pandemia, tendo em conta as especificidades que resultaram do contexto pandémico e dos constrangimentos e do agravamento da situação socioeconómica destas famílias, mas também depois no âmbito do programa Lisboa Protege, que teve, portanto, algumas questões particulares, por exemplo, no que diz respeito ao apoio alimentar que foi concedido, com o envolvimento das juntas de freguesia e dos estabelecimentos de restauração local, também no sentido de alguma forma dar alguma vitalidade a estes mesmos estabelecimentos que também tinham a sua atividade condicionada. E, portanto, no mesmo modo, em 2021, no sentido de garantir um melhor aproveitamento dos recursos financeiros que estavam previstos ao abrigo deste mesmo programa, foi então foi colocado à disposição das freguesias poderem, tendo em conta estes regimes extraordinários, fazer uma mobilidade dos saldos de que dispunham, ou seja, aqueles saldos que estavam ao dispor e, portanto, não tinham sido utilizados na sua plenitude para poder afetar para outras questões que eram necessárias e depois, sim, tendo em conta que houve a cessação dos contratos, da vigência dos contratos no fim do mandato, para todos os efeitos, as juntas de freguesia continuaram a prestar este apoio às famílias, também no âmbito do artigo 7º, no número 7 do artigo número 123 da Lei número 75 de 2013, de 12 de setembro, no âmbito do regime das autarquias locais, que previa precisamente a necessidade das autarquias, portanto, não poderem de alguma forma incumprir com este compromisso da prestação de serviços públicos ou de quebra ou descontinuidade destes mesmos serviços. Sem prejuízo disto, já em novembro de 2021, sob proposta da Câmara Municipal, foi também aprovada a prorrogação até 31 de dezembro destes mesmos contratos, com os efeitos retroativos que diziam respeito ao período, a este ato temporal entre o início do novo mandato e aqueles, portanto, que as juntas de freguesia não tinham sido alvo deste apoio, e depois, posteriormente, tendo em conta a recuperação da situação epidemiológica, sem prejuízo dela ter acontecido, desde o dia 31 de dezembro que não foram concedidos novos apoios por parte, aliás, que não foi efetuado um reforço por parte da Câmara Municipal no âmbito da concessão destes mesmos apoios. E é precisamente por isto que surge a presente proposta, depois do trabalho que foi desenvolvido por parte do Departamento Municipal encarregue no sentido de perceber de que forma é que deviam ser reformulados ou não estes mesmos apoios, porque para todos os efeitos
O contexto epidemiológico melhorou significativamente, mas continuam a persistir vários constrangimentos e várias dificuldades para estes mesmos agregados familiares e, portanto, importa manter o suporte normativo necessário e adequado para responder precisamente a outros cenários de agravamento, como é aquele que nós estamos a atravessar agora do conflito armado e do contexto socioeconómico. E, portanto, para efeitos de enquadramento, importa reforçar e recordar que as políticas públicas municipais existem precisamente para servir os nossos municípios e para servir as nossas famílias. E é neste sentido, ou deve ser por este motivo também, que nós estamos aqui e que nos, acima de tudo, garantimos e que nos dedicamos a dar-lhes uma resposta e a garantir que eles têm o melhor serviço, que os servimos efetivamente. E, portanto, neste sentido, as políticas municipais devem garantir o acesso efetivo aos direitos sociais, à satisfação das necessidades dos mais vulneráveis, de forma a inverter este ciclo de pobreza que muitas vezes existe e a resolver por completo estas situações de emergência social que persistem. Foi com este objetivo que o Fundo foi criado em 2012, conhecendo as várias reformulações que já referi e precisamente também neste âmbito que teve as especificidades e constituiu a prioridade por parte do município, em particular neste contexto de pandemia. E, portanto, precisamente por isto, a proposta faz-se acompanhar também de algumas tabelas relativas às verbas que foram disponibilizadas em 2020, em 2021 e em 2022 e podemos verificar na análise desta proposta e destes mesmos valores que algumas juntas de freguesia conhecem uma diminuição na verba que é conferida, outras conhecem um reforço. Para todos os efeitos, o total global mantém-se idêntico ao 2021, ou seja, 2.300.000 euros. E para todos os efeitos, o que nós verificamos através desta proposta é que não são introduzidas alterações de fundo relativamente ao regulamento precedente, além de uma modificação na sua designação para Fundo de Emergência Social e de Recuperação de Lisboa, tendo em conta o novo programa Lisboa Recupera, mas que, para todos os efeitos, tal como a proposta de 2021, o apoio excepcional e temporário continua a ter como limite anual, por agregado familiar, o valor de 1.500 euros. Em casos excepcionais, devidamente justificados, este limite de apoio pode atingir os 3.000 euros por agregado. Relativamente às verbas máximas previstas para 2022, importa reforçar duas questões. Por um lado, nós de momento temos 12 juntas de freguesia cujas verbas ou cujo saldo é nulo neste momento, ou seja, significa que já esgotaram na sua plenitude os recursos de que dispunham para dar resposta a estes agregados familiares e estes municípios. A verba a transferir para cada junta de freguesia em 2022 previa que fosse esta diferença, este ato entre aquilo que está na sua posse neste momento e aquela que era prevista para o ano como um todo. Implica, lá está, que cerca de metade das nossas juntas de freguesia vai receber a verba na sua plenitude porque conferiram uma resposta se calhar mais eficaz ou pelo menos mais, ou que foi à medida, à luz das necessidades dos seus municípios, precisamente porque nós temos que reconhecer as diferentes especificidades de cada junta de freguesia e das pessoas que lá residem e do tecido empresarial, inclusivamente, que também tem implicações, naturalmente, para as famílias. E, precisamente neste sentido, nós notámos, no âmbito da sexta comissão, que, por um lado, não havia esta inclusão e esta abrangência das questões particulares do contexto do cenário macroeconómico, da inflação, do conflito armado, como já tive a oportunidade de referir, mas também da própria despesa emergente, porque nós verificamos que ainda está para transferir para as freguesias cerca de 1.009.221.941 euros e 12 cêntimos. Ou seja, isto implica, isto está logicamente enquadrado no âmbito do orçamento da Câmara Municipal, mas verificamos também que representa apenas cerca de 0,2% deste orçamento. No âmbito da audição com a senhora vereadora, alguns deputados lançaram precisamente o repto de tentar reforçar ou duplicar eventualmente e que houvesse a coragem política e a força e a vontade de fazer pressão no restante executivo para que houvesse esta duplicação, para que houvesse este reforço das verbas, mas inclusivamente também da possibilidade de as majorar, ou seja, precisamente de ir ao encontro destas tais diferenças, no sentido em que certas juntas de freguesia recebem mais apoio, mas também atribuem mais, de forma mais eficaz, mais célere e, portanto, sem particularidade de uma possível discriminação positiva que possa ser introduzida, tentar compreender e personalizar este acompanhamento, inclusivamente porque sabemos que até houve alguns atrasos, mas que houve relatórios de execução que foram realizados, elaborados e cedidos por parte das juntas de freguesia e, portanto, importa terem atenção a esta mesma questão. Inclusivamente porque nós hoje estamos em maio, portanto, dia 3 de maio, esta proposta foi aprovada dia 23 de março, mas como referi logo no início,
as juntas de freguesias estão sem receber este tipo de apoio desde 31 de dezembro. Como é lógico, não falharam com os seus municípios, não deixaram de, enfim, de lhes conceder este tipo de apoios, mas para todos os efeitos falta receita, falta as verbas e neste momento nós temos muitos municípios a revelar o seu descontentamento, temos juntas de freguesia claramente, e daí o motivo pelo qual nós também fizemos questão de apresentar este parecer para dar esta nota de que há várias juntas de freguesia que estão em situações bastante complicadas, temos municípios bastante descontentes com a ação da Câmara Municipal neste âmbito, que neste caso, como é óbvio, extravasa para as juntas de freguesia, precisamente porque não foi dada, porque ainda não houve esta urgência, esta imperatividade, e no reforço destes mesmos montantes. E, portanto, por outro lado, houve certos deputados, e, portanto, isto faz parte do parecer também, houve certos deputados que manifestaram a insuficiência dos valores que estavam constantes na proposta. Esta discrepância, então, entre as freguesias que esgotaram os apoios e as que não esgotaram e, inclusivamente, portanto, este mesmo reforço no sentido de lhes dar uma resposta e, inclusivamente, de ter em atenção o próprio apoio alimentar às famílias que perderam, portanto, ou seja, que deixou de ser conferido, retroativamente esta atribuição deste apoio e alguma espécie de compensação a estes agregados familiares. Para terminar, portanto, dizer que, do ponto de vista da opinião das forças políticas, foi reservada para este fórum. Enquanto deputada relatora, não pude deixar de incluir no parecer que, lá está, houve descontentamento por parte dos municípios e que a proposta não tem em conta a atual crise e, como tal, de alguma forma se encontra, no meu entender, desajustada da presente realidade social, motivo pelo qual importa, então, reforçá-la. Não obstante, nós consideramos, como é lógico, que estava, em termos formais, mais do que apta a ser discutida neste fórum, precisamente por isso também consideramos que, apesar de não ser o ideal, tem que ser aprovada da forma mais célere possível, ambicionamos mais, queremos mais, e é nesse sentido que eu gostaria, portanto, agora de passar à intervenção por parte do Grupo Municipal do Partido Socialista.